Vamos falar aqui do laboratório WebStrike, né, que é o laboratório aqui da Cyber Defenders que eu vou iniciar, tá? Primeiro, ele dá uma contextualização, é um cenário, tá? E nessa plataforma, se a gente traduzir ela para português, ela traduz, se bem que esse navegador aqui eu não sei exatamente como é que eu faço isso. Eu uso mais para questão de privacidade e eu estou acostumado aqui com a língua inglesa também, tá? Mas aqui ele fala o seguinte: um arquivo suspeito, né, foi identificado num servidor web de uma empresa, o que gerou alarmes ali dentro da intranet deles, tá? A equipe de desenvolvimento colocou isso como uma anomalia e está suspeitando que é uma atividade maliciosa. Para resolver esse apontamento, a equipe capturou o tráfego de rede e preparou um arquivo PCAP para análise. PCAP é aquele arquivo que a gente usa principalmente para fazer análise em softwares como o Wireshark, tá? E aí, a nossa tarefa é analisar esse arquivo PCAP para fazer aqui a parte de entender o que aconteceu e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Ele dá aqui para mim 6 perguntas para a gente responder ao longo desse exercício, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse laboratório aqui é clicar aqui em Download Lab Files, tá? Para baixar esse arquivo PCAP. E eu vou abrir o meu Wireshark aqui também, tá? Então, vou fazer isso. Eu acabei de fazer o download aqui no outro navegador. Deixa eu abrir aqui o meu Wireshark. O que eu estou vendo aqui, ó? Eu tenho 2 IPs em evidência. Eu posso até clicar aqui em Statistics, Conversations, IPv4. Olha, eu tenho realmente 2 endereços IPs, tá? Para ter certeza que não teria um terceiro aqui. Né? Então, eu tenho o endereço IP A e o endereço IP B, sendo eles aqui o 117.11.88.124 e o 24.49.63.79, tá? A gente vê que do endereço em relação a pacotes, ó, do endereço A, pacotes do A para o B, a gente tem 194 e do B para o A a gente tem 161, tá? Isso quer dizer que o pacote, o endereço IPA, que é o 117 aqui, ele enviou mais pacotes, tá? Isso aqui é uma análise inicial. Se eu quiser ver aqui a hierarquia dos protocolos, eu vejo que a gente tem aqui bastante tráfego HTTP, ó, Hypertext Transfer Protocol, que é o HTTP. Então aqui inicialmente eu já sei que é um tráfego que são 2 endereços IPs, teve um que comunicou mais que o outro, e o principal protocolo utilizado aqui foi o protocolo HTTP, tá? Então isso aqui já serve para eu ter uma ideia inicial. Beleza, quando eu tenho essa ideia, eu vou olhar aqui o comportamento, tá? Então o comportamento aqui tem um endereço IP de origem 117.11.88.124, uma porta alta, tá? Uma porta de origem alta, para o endereço IP de destino 24.49.63.79 na porta 80. Você vê que se eu colocasse o protocolo, ele ia dar aqui ou TCP ou HTTP. E aí você pode ficar na dúvida. Tem hora que o Wireshark ele dá uma alterada. Então, por isso que eu prefiro trabalhar, né, com esse tipo de porta de origem e porta de destino. Geralmente, essas portas altas, né, servem para fechar a conexão. E essa porta de destino indica que provavelmente esse endereço 24.49.63 aqui, ele é um servidor web, né, na porta 80 aqui. E aqui na informação, a gente consegue ver que esse pacote ele é do tipo SYN, né? A gente sabe que, por mais que a porta seja 80, para fechar uma comunicação, o HTTP ele está sob o protocolo TCP. A gente consegue ver isso aqui de novo na hierarquia, tá? Então a gente tem o TCP e o HTTP está em cima do TCP. Então o TCP ele fecha, né, o que a gente chama de three-way handshake, né? A gente tem um pacote do tipo SYN, que é Synchronize, né? E aí o servidor responde com SYNACK, de Synchronize Acknowledgement, ou seja, eu quero sincronizar também e reconheço o seu pedido de sincronia, e depois um de Acknowledgement, de pedido reconhecido, tá? E a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente tem um SYNACK logo em seguida, e um ACK aqui, né, finalizando essa conexão. Então esses 3 pacotes são pacotes TCP. A gente consegue ver aqui, ó, na camadinha do Wireshark, que realmente ele é um pacote TCP, tá? Transmission Control Protocol. Tá? Como é que eu sei que ele é realmente um SYN? Eu posso dar um duplo clique para expandir aqui, ó. Se eu clicar aqui em TCP, eu posso descer aqui até flags, ó. São as flags TCP, e eu consigo ver aqui, ó,
que essa flag sim de synchronize, ela tá set, né? Ela tá como 1 aqui, ó. E as outras estão como not set. Então, realmente é um pacote sim. Inclusive, tem alguns tipos de ataques, né, chamados de sim flood, que eu posso verificar quantos pacotes sim foram enviados. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, tcp.flags.sim, ó, que seria o sim, igual a 1, e posso colocar aqui também um tcp.flags.ac igual a 0, que é o acknowledge, para zerar ele, para saber. Ó. Então aqui eu pegaria, por exemplo, todos os pacotes que foram do tipo sim, para fechar conexões. Isso é interessante, para a gente ver se o número de conexões é exacerbado, que não é o caso aqui, tá? Durante o tempo de comunicação deles é esperado algumas conexões, mas se fosse aqui 1000, né, em requisições em alguns minutos, aqui para provavelmente 5 minutos, aí seria estranho, tá? Só para vocês terem uma noção que a gente pode trabalhar bem com essa questão de protocolo e de rede aqui dentro do Wireshark, tá? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui do Cyber Defenders. Identificar a origem geográfica de um ataque pode ajudar a implementar o bloqueio geográfico, medidas de bloqueio geográfico e também analisar aqui inteligência de ameaça. Né? De qual cidade se originou o ataque? Então, a gente já se espera que o ataque veio desse endereço IP aqui, 117, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um duplo clique aqui, tá? Aqui na coluninha aqui do IP, no drop-down, a gente tem aqui, ó, Source Geo IP, China Unicom, China 169 Backbone. Nesse caso aqui, ó, a MaxMind, ela descobriu qual foi o backbone da China utilizado, mas ele não me passou, né, a questão aqui da cidade, que foi a pergunta ali do Cyber Defenders. Então, nesse caso, eu vou precisar utilizar uma outra ferramenta para chegar nessa resposta, tá? Mas existem, tá? Alguns pacotes que ele vai pegar, sim, a cidade também. Nesse caso, ele pegou o backbone, mas ele pega a cidade também. Para identificar a cidade, como é que eu vou fazer, então? Eu vou aqui no Google e vou usar a BIOS IPDB, tá? Que é aqui o principal bancozinho de dados para a gente olhar esse tipo de endereço. Certo? Então, eu vou filtrar aqui o endereço que é o 117. Deixa eu só usar esse campo aqui, só para eu dar uma copiar e colar. 117, 88, 124. Beleza. Vou jogar aqui. Check. Temos aqui, então, a cidade que é essa Tianjin, da China, tá? Aqui ele não achou o backbone, por exemplo. Lá ele já achou o backbone, aqui ele achou a cidade. Complementar, né? Mas eu quis passar aquilo para vocês terem uma noção melhor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colar aqui o nome da cidade e vou dar o submit. Vamos ver se está certo. Beleza. Conseguimos resolver aqui a primeira questão. Vamos para a segunda. Conhecer aqui o user agent, né? Qual foi o browser ali utilizado, pode ajudar a criar regras de filtragem, né? Principalmente de fingerprint, né? Aqui para as vezes para um CIEM, provavelmente. Né? Qual que foi o user agent do atacante, beleza? Para fazer isso, galera, essa é a mais fácil, tá? Qualquer pacote, eu posso clicar aqui, botão direito, follow TCP stream, para eu ver qual foi o fluxo aqui do TCP stream. E eu consigo ver aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, embaixo eu tenho entire conversation, seria a conversa inteira, mas eu posso selecionar do IP do servidor para o atacante e do atacante para o servidor. Então, vou colocar aqui do atacante para o servidor. Coloquei, ó, só para você ver que tem vermelho. Ele até fala que o cliente vermelho e o server em azul, tá? Só para você ver isso. E aqui, ó, se eu amplificar aqui um pouquinho, você consegue ver que o user agent é esse aqui, ó. Tá bem no comecinho. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Lembrando, pessoal, eu não resolvi esse exercício, eu bati o olho e estou resolvendo aqui com vocês, tá? Então, se alguma resposta der errada, eu vou ter que, às vezes, acabar pesquisando aqui, vendo como é que eu vou resolver aqui internamente até dar certo. Mas até então, tá indo bem. Vamos lá. Nós precisamos determinar se alguma vulnerabilidade foi explorada. Qual é o nome
do shell web malicioso que foi subiu com sucesso, né? Fez o upload aqui com sucesso. Bom, a forma mais comum de upload, né, de um shell, quando a gente fala de vulnerabilidade, e a gente já olhou a hierarquia aqui dos protocolos, que é HTTP, é pela requisição HTTP. A gente tem as principais, né, que é a GET e a POST. Então, a GET a gente olha dados e a POST a gente publica dados. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse filtro aqui e eu quero filtrar, então, por requisições agora. Então, acho que seria mais direto possível. http://requests.method. Eu posso até fazer o seguinte, deixa eu filtrar o IP primeiro. O IP é o 117, né? ip.source igual 117.11.88.124. Opa, coloquei 123. E http://request.method, né? Método de requisição HTTP igual. Vou abrir aspas aqui e vou colocar post e vou fechar aspas. Ó, esse filtro aqui me voltou o seguinte: qual foi o IP de origem do atacante e qual método? Post, HTTP. Então aqui eu já caí em cima de uma resposta de 2 pacotes específicos de upload. De upload de alguma coisa. O que ele está pedindo aqui? Se alguma vulnerabilidade foi explorada, qual é o nome do web shell malicioso? Beleza, eu vou pegar esse primeiro tráfego aqui, ó, esse primeiro pacote, vou clicar com o botão direito, follow HTTP stream, que agora eu estou olhando HTTP. Beleza, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Tá. Ó, uploaded file, file name, image.php. Eu não sei se essa é a resposta ainda, eu já vejo que tem um script rodando aqui. Tá? Eu vou ter que analisar isso provavelmente nas próximas perguntas em breve, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero evoluir essa string aqui. Tá vendo aqui embaixo, no canto inferior direito, eu tenho a string que está na 4, tá? E eu vou aumentar a string para pegar o outro fluxo de pacote. Ó, aqui eu já tive o arquivo final. Ó, image.jpg.php. Se eu avançar mais um string, ele já saiu daquele pacote. Então são aqueles 2 pacotes lá. Um provavelmente foi a requisição e o outro foi o envio. Tá? Então é esse mesmo aqui, ó. image.jpg.php. Beleza? Vamos voltar aqui então. Ó, aqui realmente ele já dá até uma dica, né? Esse asterisco, ó. Se for só image.php, faltaria 3, né? Então é esse mesmo. image.jpg.php. Beleza. Vamos lá. Identificando qual diretório que os arquivos subiram, né? Pode ser crucial para localizar a página vulnerável e também remover os arquivos maliciosos. Qual diretório foi usado pelo site para armazenar os arquivos que foram subidos aqui, né? Que tiveram upload concretizado. Tá, eu acho que esse aqui, eu acho que esse é bem direto ao ponto, tá? Porque se eu seguir aqui, eu acho que eu vou encontrar. Só aumentando o fluxo aqui do stream. Tá? Mas, só para mostrar para vocês uma outra forma da gente chegar, filtrar coisas aqui no Wireshark, eu posso, por exemplo, fechar esse filtro aqui, vir aqui em visualizar, editar, encontrar pacote. Aí eu tenho essas opções, ó, display filter, hex value, string. Eu posso, por exemplo, colocar aqui string. Aqui eu escolho esse packet bytes e posso filtrar por image.jpg.php, porque ele vai buscar em tudo que tem aqui dentro, né, essa busca aqui, ó. Se eu clicar em find, ó, ele cai em cima do pacote. Ó, reviews uploads,
image.php. Eu nem sabia que tinha esse close nesse info aqui, ficou bem fácil. Mas vou fingir que não tá no info aqui, tá? Vou clicar aqui em botão direito, follow, HTTP string. Aí aqui, ó, ele já revelou que está em review uploads. Mas vamos tentar fazer de outra forma. Eu vou voltar para aquele filtro que eu fiz, deixa eu ver se ele aparece aqui. Acho que não. Mas vamos voltar aqui para aquele filtro, http.request.method igual post. Aqui ele filtrou mais um porque eu não coloquei o filtro de IP, né? Mas vamos lá, follow this HTTP string. Aqui, ó, ele só mostrou reviews ainda, não? Ele está subindo um arquivo. Reviews. Beleza, vou avançando o string. Ó, review uploads, ó. Tá vendo? Então, se eu for avançando o fluxo de pacotes, né? Porque foi um tráfego de rede que aconteceu aqui. Então, teve uma troca de pacotes, né? Se eu for analisando cada fluxo, eu consigo ir prosseguindo. Não é como se eu tivesse um mistério aqui por trás, né? Dificulta um pouco quando a gente tem vários endereços IPs. Aí tem vários fluxos de diferentes IPs, tá? Aí tem outros tipos de formas que a gente utiliza para encontrar melhor esse tipo de situação. Aqui foi só um endereço IP, tá? Mas já é interessante para a gente pegar a prática, né? Então aqui é esse cara mesmo, review uploads. Deixa eu ver aqui. Ah, ele coloca uma barrinha antes. Então deve ser barra reviews, barra uploads. Beleza, vamos subir. Ó, deu certo. Bacana. Qual porta aberta na máquina do atacante, que a gente costuma chamar de também máquina de comando e controle, e foi alvejada pelo shell reverso, aqui pelo web shell malicioso, para estabelecer essa conexão não autorizada de fora, né? Bom, eu acho que isso aqui tem a ver, né, com aquela script, aquela linha de script que a gente pegou ali no começo. Né? Então, deixa eu voltar aqui no Wireshark e vamos lá. Deixa eu tirar essa busca, cancela. É que eu tinha chegado lá. Eu tinha feito o filtro por IP, ip.source igual 117.11.88.124 e http.request.method com M aqui igual a post. Vou copiar isso aqui caso eu precisar, né? Beleza. Tô aqui, eu tinha clicado em botão direito, follow http string, certo? E agora, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Era essa linha aqui que eu tinha visto que eu tinha achado estranho. A gente tem, ó, provavelmente foi esse o script que ele usou aqui. Tá? Então vamos tentar entender, né, o que de fato está rolando aqui, né? Esse rm/tmp/f provavelmente está removendo algum arquivo que estava aí, se tinha algum arquivo aí anteriormente, né? Esse mkfifo, ele é um comando que a gente utiliza para fazer para criar, né, um pipe nomeado, tá? O que é um pipe nomeado? Basicamente ele vai aparecer como um arquivo, mas ele vai fazer uma tradução de dados ali. Ele vai processar o dado que é recebido ali e passar para outro lugar, tá? Como se fosse um redirecionamento aqui. A gente chama de pipe nomeado. Esse FIFO vem de first in, first out, primeiro a entrar, primeiro a sair, tá? A gente tem logo em seguida aqui, beleza, ele faz agora, ele deleta se esse arquivo existia antes, depois ele cria esse pipe nomeado nesse lugar, então ele estava certificando que esse arquivo não existia para ele poder fazer isso. Depois ele vai ler esse arquivo, executando aqui também esse shell reverso, /bin, /shell, /i. Aqui ele está redirecionando toda a saída de erro, né, principalmente aqui para a saída padrão, que seria stdout. E aqui ele está executando um netcat na porta endereço dele aqui, ó, o IP dele, na porta 8080, passando com parâmetro aqui o pipe nomeado, para ele redirecionar para esse cara aqui, ó, tmp/f.
tá? Então, é basicamente, resumidamente, né? Eu acho que ficou bem complexo essa explicação. O que ele fez? Ele fez com que ele injetou, provavelmente isso aqui foi uma vulnerabilidade do tipo Zero Day, ou ele já tinha essa vulnerabilidade, mas ele injetou um shell reverse, executou lá, de forma que agora do computador dele ele consegue executar comandos na máquina, no servidor. É isso aqui que está acontecendo, tá? Nesse comando aqui. Então a porta, ó, 8080. Então voltando aqui, essa aqui é certeza que é 8080. Beleza. Reconhecer o significado, vamos lá para a pergunta 6, tá? Reconhecer o significado de um dado comprometido ajuda a priorizar a resposta a incidente, as ações de resposta a incidente, certo? Qual arquivo o atacante está tentando exfiltrar? Bom, para esse caso, eu acho que assim é bem simplificado mesmo, né? Porque eu consigo vir aqui, por exemplo, eu já até copiei o filtro aqui para eu ter que digitar de novo. Esse filtro matou quase que tudo, hein? Eu venho aqui com o botão direito, Follow HTTP Stream. E agora, pessoal, eu vou aumentar o fluxo, né? Eu vou simplesmente movendo o fluxo para frente. Tá? Stream 4, Stream 5. Aqui a gente pegou a imagem. Stream 6. Nada demais. 7, 8, 9. Nada demais. 10 também. Aqui já estava mostrando aquele diretório, né? Vamos para 11. Nada. 12. 12 também nada. 13. Opa! Opa! Aqui eu peguei tudo que rolou ali naquele shell reverso. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, aqui foi aquela parte que ele utilizou aquele 2 símbolo para frente, né, para pegar o erro aqui. Mas aqui ele já consegue acesso ao shell reverso, ó. Então o que ele vai lá, ele executa who am I? Quem sou eu, né? Como ele está no servidor Apache, um servidor web, ele provavelmente respondeu aqui, o resultado do comando shell foi www.data, que seria o usuário padrão do servidor web, né? E aí ele digita o name-a. Ele está tentando identificar qual é o sistema operacional em questão. Então, a Ubuntu Virtual Machine 6.2, tarará, né? Depois ele digita pwd para saber qual diretório ele está localizado. A resposta foi /var www html reviews uploads. É bem aquele diretório, né? Então ele digita ls/home. Ele vai para o diretório Ubuntu. Aqui, ó, ele coloca cat, né, /etc/pswd. Se você não sabe o que é esse arquivo pswd, o arquivo pswd do Linux, ele é um arquivo que mostra os usuários do Linux e também os grupos que ele pertence e suas permissões de shell. Porém, ele não mostra o hash das senhas, né, uma função criptográfica que é utilizada na hora de autenticar um usuário. Esse arquivo de hashes das senhas está no arquivo /etc/shadow, tá? Mas ele entra bem nessa coluninha do X aqui, ó, tá bom? Então é isso que serve esses dois arquivos, o pswd e o shadow. Nesse caso, ele listou os usuários e aqui ele deu um curl, fez o post, passou aqui o /etc/pswd e passou aqui lá para o endereço dele, que é o endereço de comando e controle, é onde ele fez a exfiltração desse arquivo aqui, tá? Do pswd. Então, a partir daqui, ó, você espera... Claro que esse é o tráfego que nós temos aqui, tá, pessoal? Mas espera-se que ele poderia ter vazado o Shadow, pegado essas senhas, quebrado localmente com John the Ripper ou Medusa, alguma coisa assim. Então, esses usuários aqui também já estariam comprometidos também, tá? Esses usuários que estão aqui, ó. Então, seria uma boa prática, né? Ter que primeiro revisar essas vulnerabilidades de injeção que aconteceu aqui e também, né, ter que trocar senha, criar política de senha aqui, porque esses usuários aqui já não são mais, provavelmente já estão comprometidos.
Tá? Então eu suspeito aqui, né, pelo tráfego, vamos avançar o fluxo, ver se tem algum outro arquivo. 14, ó, fechou mesmo. Tá fechando aqui os tráfegos agora. Acabou no 17, certo? Então é isso mesmo. É o PES WD. Vou dar um submit aqui e pronto. Finalizamos aqui, né, esse em conjunto aqui, esse exercício que é o laboratório Web Strike ou o ataque web aqui do Cyber Defenders. E aí, ficou alguma dúvida em relação a esse exercício? Se ficou, pode comentar aí que eu já vou respondendo aqui em relação, né, a esse laboratório aqui do Cyber Defenders, né, que eu achei bem legalzinho de fazer. Esse aqui foi um laboratório mais fácil, mas já dá para praticar bastante coisa.